reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui para receber você e para estudarmos juntos um capítulo da Bíblia. São 1189 capítulos, é muito tempo para estudar. Nós vamos estudando um de cada vez, um passo de cada vez, já vamos passar uma boa parte da Bíblia juntos aqui. É uma alegria podermos dedicar a primeira hora do dia, o primeiro momento do dia, para ter comunhão com Deus, não é? Nós agradecemos ao Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui em Engenheiro Coelho. Trabalho bonito eles realizam e temos uma parceria muito legal aqui, usando sempre uma das dependências desta bonita instituição. Bom, nós estamos estudando já, como falei, números 22 e vamos começar uma série de 3 capítulos que falam sobre Balaão. A história deveria ser um capítulo só, né? Talvez, mas está em 3 capítulos. A gente vai dar uma paradinha no final desse capítulo, vamos voltar amanhã, depois de amanhã também. Mas aqui desaparece aquela expressão e Deus falou para Moisés, disse Deus para Moisés, tal, etc. Ela desaparece. Aqui é uma história comprida, depois ela volta lá mais para frente até o final dos capítulos de Números, esse livro bem interessante, que faz a contagem do povo de Israel, mas também fala de um Deus misericordioso, de um Deus que se ira também, não com a ira humana. Há muita destruição, muitas mortes aqui, nós vamos ver várias batalhas, acabamos de ver uma batalha em que todo o povo foi disseminado, aí estão os midianitas, os cananeus ou cananitas e os amorreus também, estão no lugar onde Deus queria que o seu povo estivesse. Os 40 anos, aquela história toda, você pode ver aí nos capítulos anteriores, mas o povo não quis entrar quando chegou do Egito, né? Não quis entrar na terra porque era uma terra que consumia seus habitantes, tal, tem muitos homens fortes, preparados para a guerra, e eles de fato estavam saindo do Egito, não tinham nenhuma preparação para a guerra. Agora eles voltam, depois dos 40 anos, aqui então é o retorno dos 40 anos, eles voltam e vão enfrentar os povos e vão começar a tirar os povos dali, até entrarem além do Jordão, né, na terra prometida, a terra que o Senhor tinha dado para eles. Bom, aqui temos um rei que está muito preocupado, é chamado de Moabe, vai nas colinas de Moabe, isso acontece, né? Mas na região ali de Moabe, Moabe é mencionado várias vezes aqui como o rei, né? Moabe já não estava mais dirigindo o povo, e o rei era Balaque, que era o rei dos Moabitas. Ele viu o povo de Israel, grande povo, muita gente. Verso 3 diz assim, Moabe teve grande medo deste povo porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Está falando aqui dos dirigentes dos Moabitas, né? E pelo que Moabe disse aos anciãos, agora lamberá essa multidão tudo o que houver ao redor, como o boi lambe a erva do campo, né? São linguagens daquela época. Então ele enviou mensageiros para a cidade de Petor para encontrarem Balaão. Essa cidade de Petor ficava lá no Egito, né? Perto do rio Eufrates. E caminharam vários dias para chegar lá e para contatar este Balaão, que era um profeta. Era um profeta mais ou menos, né? Era um profeta que tinha suas conveniências e tal. É muito complicado você encontrar um líder religioso que pensa mais em si do que no próximo, né? Como líder religioso, nós devemos ser intermediários, não, mas representantes de Jesus para as pessoas. Mais do que outros, que nós temos dedicação exclusiva, né? E aqui está um profeta que foi procurado por um rei que adorava Baal. É bem estranho isso. Então quer dizer que esse profeta já tinha feito algumas coisas em nome de Baal, alguma coisa nesse sentido. Então foram vários príncipes ali, pessoas importantes, e convidando-o para que fosse até Moabe e que das colinas de Moabe amaldiçoasse o povo, que era um povo que estava crescendo muito,
E ele sabia que era o povo de Israel, né? Se ele acreditava em Deus, ele sabia de quem eles estavam falando, né? Então, esses anciãos dos Moabitas, né, os anciãos dos Midianitas, foram e levando consigo o preço dos encantamentos. Então ali estava mais do que um profeta, né? Alguém que fazia encantamentos, fazia essas coisas assim que o povo de Deus, inclusive, condenava. E eles foram lá levando o preço, diz aqui, dos encantamentos. Quer dizer, já tinha algum tipo de coisa planejada. E Balaão disse, muito bem, fiquem aqui essa noite, eu vou consultar a Deus e o que Deus me disser, eu vou fazer. Vocês querem destruir esse povo? Está grande? Vamos ver o que ele vai dizer. Então, verso 12 diz que Deus fala a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, é o meu povo. Ele menciona o meu Deus aqui, tal, vou consultar o meu Deus, Balaão, mas na realidade não era o Deus da vida dele. Ele deve ter tido alguma coisa com Deus, era um homem pervertido, corrupto, que foi buscado por um rei também corrupto, que adorava Baal, que tinha que ver uma porção de ações assim terríveis, né? E muitas delas envolviam algumas relações sexuais com animais, com pessoas do sexo oposto, mesmo sexo, etc. Então, você não vai. Ok. Aí ele disse para as pessoas, olha, eu não vou, muito obrigado. Não, mas nós vamos pagar, não podia pagar qualquer coisa. Novamente, Balaque manda pessoas mais importantes para falar com ele. E ele disse, bom, podem ficar aqui, eu vou falar com o Senhor, podem ficar aqui. Mas nós trouxemos muito dinheiro, não, ele poderia me dar a sua casa, eu não quero. Não, quando mexe com Deus, o assunto é mais sério, né? Ele tinha de algum tipo de temor. Então veio o Senhor a Balaão novamente e disse, olha, verso 20, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. E ele disse, eu vou. Bom, ele vai para amaldiçoar um povo diante de um rei que adorava Baal. Na realidade, ele não devia nem ir. Se ele não ia abençoar, por que ele iria amaldiçoar, né? Aliás, se ele não ia amaldiçoar, por que ele ia abençoar também? Eu não vou. E Deus, diz o verso seguinte aqui, Balaão levantou-se, albardou sua jumenta e foi para Moabe, para a região de Moabe, com os príncipes de Moabe. E acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Ele também não devia ter ido, Senhor, mas o que eu vou fazer lá? Se não é para amaldiçoar, eu não vou fazer outra coisa. Eu não vou, essa deveria ser a resposta dele. Mas ele disse, tá bom, eu vou. O Senhor está mandando, eu vou. Interessado nas coisas que ia receber, tudo mais, não tinha um bom coração. Então o verso 22 diz assim, que ele acendeu-se a ira do Senhor e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele estava montado numa jumenta e 2 dos seus servos com ele. Quem é o anjo do Senhor? É Cristo que está aqui. Ele estava ali empunhando a sua espada e ele ia ser um adversário nessa viagem. Ele ia criar uma situação para que ele desistisse de ir. Não deveria ir. Ele estava amaldiçoando o seu povo, o povo que ele tinha com carinho, não é? Abençoado, guardado. Vários não quiseram ter essa bênção de Deus e morreram pelo caminho, fizeram coisas horríveis por ali. E 3 momentos aconteceram aqui. Um momento em que o jumento vê o anjo, um jumento vendo, né? O anjo, parado no caminho com a sua espada, ele se desviou e Balaão espantou-se com aquilo, por ele ter mudado o caminho, e bateu na jumenta. A primeira aparição do anjo do Senhor. Pela segunda vez, o anjo do Senhor se coloca na frente, agora num caminho um pouco mais estreito, e ao se desviar do anjo, a jumenta, o pé de Balaão ficou preso, e ele espancou novamente a jumenta. O anjo do Senhor foi à frente e ficou num lugar onde não dava para passar, não tinha como se desviar.
e a jumenta empacou ali, não é? E novamente ele bateu, Balaão bateu na jumenta. E a jumenta agora fala, mas o verso 28 diz como é que foi isso. Então o Senhor fez falar a jumenta, o Senhor que fez, não é? O Senhor que fez. A qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? O jumenta falando. Em vez de ele ficar surpreso, vai, peraí, o que você está falando? Ele conversou com a jumenta. E aqui no verso seguinte diz o que ele falou, respondeu Balaão à jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em quem você vai sempre, nós estamos acostumados? E ele respondeu, acaso tem sido o meu costume fazer isso? Ele respondeu, não, você tem sido uma boa jumenta. Começou a falar com a jumenta nunca tinha falado com ele, não é? Então o Senhor abriu os olhos, por isso que ele é chamado de profeta dos olhos abertos. Verso 31, então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Por quê? Porque o anjo do Senhor estava ali. E o anjo disse assim, por 3 vezes eu estou aqui, você espancou a jumenta? Aí Balaão disse, pequei porque não soube que estavas no caminho, então eu estou com você. A palavra que eu disser, você vai falar lá, porque eles vão pedir para você amaldiçoar. E essa história continua no próximo capítulo. Não perca, vamos tirar boas lições dela. Até lá.